Olá, eu sou Kaique Andrade, um dos autores do trabalho intitulado Viagens no Futebol, comparação da pontuação conquistada por partida de acordo com as viagens realizadas no Campeonato Brasileiro Série A dos anos 2015 a 2019. O Campeonato Brasileiro de Futebol é a competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que envolve a participação de clubes de diferentes regiões do país ao longo do ano. O Campeonato Brasileiro é estruturado em 4 níveis competitivos, nomeados Série A, Série B, Série C e Série D. Atualmente, o Campeonato Brasileiro da Série A é disputado no formato de pontos corridos, com jogos entre todas as equipes em 2 momentos, turno e retorno. Ou seja, em um turno, a equipe joga em seu próprio estádio e no outro turno ela jogará no estádio da equipe adversária. 20 clubes disputam, na tabela de classificação, o objetivo de conquistar mais pontos ao final das 38 rodadas do campeonato e sagrar-se campeão. Além disso, o Campeonato Brasileiro Série A proporciona aos melhores classificados o direito de participar de competições internacionais. Devido à grande extensão territorial do Brasil, que é considerado o 5º país mais extenso do mundo, as viagens longas, com mais de 1.000 quilômetros de distância, são bastante comuns, tendo em vista que no Campeonato Brasileiro da Série A, frequentemente, existem equipes das regiões Sul e Nordeste. A literatura aponta que a cada 1.000 quilômetros viajados, a equipe sofre desvantagem de 0,115 gols no Campeonato Brasileiro. Que a distância que uma equipe viaja para jogar pode acarretar fadiga e, consequentemente, diminuir o desempenho dos jogadores. Além disso, as viagens mais longas acarretam efeitos negativos sobre o sono e, com isso, o desempenho do jogador pode ser afetado, já que o sono fornece uma série de funções psicológicas e fisiológicas importantes que podem ser fundamentais para o processo de recuperação pós-jogo dos jogadores. Considerando que no Campeonato Brasileiro da Série A algumas equipes participam ao mesmo tempo de diversas competições internacionais e nacionais e que em uma semana elas podem ter até 3 jogos, essa queda de desempenho pode ser ainda mais significativa em uma competição como o Campeonato Brasileiro. Por isso, o objetivo do nosso estudo foi comparar a pontuação conquistada por partida entre as equipes que realizaram viagem curta, viagem longa e viagem muito longa, ou que não viajaram no Campeonato Brasileiro Série A dos anos de 2015 a 2019. A amostra do nosso estudo foi composta pelos jogos do Campeonato Brasileiro entre os anos de 2015 a 2019, totalizando 3.780 análises. Os dados dos jogos, como o local da partida e o resultado, foram coletados através do site da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. As distâncias viajadas foram acessadas pelo site www.cidademapa.com.br, sendo considerada a distância em linha reta entre a cidade sede do clube e a cidade onde a partida ocorreu. Devido à extensão territorial do Brasil, que possibilita a realização de viagens curtas, como a viagem entre as cidades de Santos e São Paulo, que em linha reta
dá 55 km. E muito longas, com uma distância em linha reta entre as cidades de Fortaleza e Porto Alegre, que é de 3.216 km. As distâncias viajadas para cada jogo foram classificadas de acordo com os quilômetros percorridos. Dessa forma, foram considerados 4 grupos de viagem. Grupo 1, sem viagem, 0 km. Grupo 2, viagem curta, 1 a 500 km. Grupo 3, viagem longa, 501 a 1.000 km viajados. E grupo 4, viagem muito longa, viagens com distância de acima de 1.000 km. As comparações da quantidade de pontos conquistados por partida entre os grupos de viagem foi realizada através do teste de Kruskal-Wallis para amostras independentes. O tamanho do efeito analisado foi através do R de Pearson para verificar a magnitude dos resultados. E o nível de significância adotado foi de P menor que 0,05. Em nossos resultados, nós encontramos que as equipes que não viajaram conquistaram significativamente mais pontos do que as equipes que realizaram viagem curta, viagem longa e muito longa. Os achados do nosso estudo apontaram que as equipes que não viajaram conquistaram mais pontos por partida do que as equipes que viajaram, demonstrando o efeito negativo das viagens. Neste sentido, destaca-se a necessidade dos clubes buscarem estratégias para reduzir os efeitos das viagens e que, além do planejamento semanal, do microciclo semanal das equipes, do planejamento de treino, o planejamento logístico também deve estar alinhado de acordo com cada partida. Obrigado pela atenção de todos.